Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início aqui, né, trazendo para vocês tudo que a gente vai noticiar no vídeo de hoje, eu queria desejar aí um feliz ano novo, um 2025 de muita paz, de muita saúde, de muitas amizades entre nós vascaínos, né, e de muitas coisas positivas nas nossas vidas pessoais, profissionais e na nossa vida do Vasco da Gama, né? A gente brinca, a gente sempre tá aqui acompanhando, né? A gente sofre, a torcida que mais está junto e que menos recebeu coisas boas em troca aí nos últimos 20, 30 anos. Então a gente torce, espera e acredita que 2025 aí possa ser um ano um pouco melhor, né? Que a gente possa brigar pelo menos por conquistas, que no decorrer dessa temporada a gente possa ter um grande investidor chegando e valorizando a nossa história, o nosso clube, os nossos torcedores. Então a gente fica aqui com essa expectativa, né? E a gente vai falar muito sobre isso no vídeo de hoje, né? A gente vai trazer novidades aí sobre a sequência de preparação para a estreia do Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre grana entrando no Vasco. Pois é, o Palmeiras ali comprou o Paulinho do Atlético Mineiro e vai pingar a grana forte aí nos cofres da Vasco da Gama SAF. Vamos falar também sobre Danilo, lateral direito da seleção brasileira, capitão, que tem interesse do Vasco, mas que pretende continuar no futebol europeu. E obviamente vamos falar também sobre situações de mercado da bola, porque o Vasco tem duas propostas aí formalizadas por um zagueiro e por um atacante. E eu vou falar para vocês, tá? Dois grandes nomes, na minha opinião. Então a gente vai trazer para vocês já aqui no vídeo de hoje quem são esses jogadores. E vamos falar sobre a tão falada reunião, né, entre Marinacci e Pedrinho, entre Marinacci e o corpo da Vasco da Gama SAF, que aconteceu nos últimos dias. Aí a gente tem a confirmação que houve esse encontro. A gente não sabe se foi aqui no território brasileiro ou se foi fora do Brasil, lá na Europa, mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse encontro e o que pode acontecer a partir de agora, nesse começo de janeiro, né? Será que já poderemos ter uma proposta sendo formalizada? Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer do nosso vídeo também. Então, primeira coisa, quero convidar todos vocês vascaínos que querem ficar bem informados, você que quer ficar por dentro do dia a dia do nosso clube, né, de tudo que acontece, vem fazer parte aqui da nossa família do canal MC Vasco, né? Nós somos o maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Então vem fazer parte lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha se juntar aqui aos quase 500 mil de vascaínos no nosso canal e peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha no vídeo, compartilhando o vídeo com os amigos vascaínos, deixando nos comentários a sua opinião. Manda aí a sua mensagem de 2025, o que você quer que o Vasco conquiste. Você acha que dá pra gente ganhar Copa do Brasil, Sul-Americana, Carioca, Brasileiro? Deixa lá embaixo a sua opinião aí sobre a temporada de 2025. Qual o seu sonho? Qual o seu sonho para 2025 aí em relação ao nosso Vasco? Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho de treinamentos, né? Que apesar de hoje ser ano novo, né? De hoje aí ser 1º de janeiro, o Vasco não vai ter muita folga não, tá? Os jogadores vão folgar hoje, normal, né? Ontem foi muita festa, muita farra com a família e com os amigos, então hoje os jogadores estarão de folga, mas os treinamentos já voltam amanhã, lá no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o nosso novo treinador, Fábio Carrilli, ele se apresenta no dia 3 de janeiro, já para dar início, né, ao comando ali da equipe dele, né? No dia 6 de janeiro a gente tem a volta do restante do elenco, né? O restante do elenco que ainda segue de férias. E tem um detalhe importante, no dia 4 agora, daqui a 3 dias, teremos aí um jogo treino, um amistoso entre Vasco da Gama e Volta Redonda, aí visando, né, a estreia no Campeonato Carioca, que acontecerá no dia 11 de janeiro contra o Nova Iguaçu, com transmissão, olha lá, hein, com transmissão da Vasco TV aqui no YouTube para vocês de graça. Então essa é a preparação que segue acontecendo com muita ênfase ali na parte física, né? O Carrilli já quer começar a temporada com o time
intenso na marcação, um time muito forte ali defensivamente falando e obviamente dando liberdade para os nossos craques, Felipe Coutinho, Dimitri Payet, o Adson que está voltando, Verratti lá na frente e com os novos reforços que também aí serão incorporados ao elenco vascaíno. Mas enfim, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre grana entrando no Vasco. Pois é, ontem o Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do atacante Paulinho, cria do Vasco. O Vasco vendeu ele para o Bayer Leverkusen, né, há 5 anos atrás. Paulinho acabou voltando para o Atlético Mineiro, foi oferecido ao Vasco naquela ocasião, mas a 777, não gosto nem de lembrar, a 777 não quis o Paulinho. Agora o garoto está sendo vendido por 120 milhões do Galo para o Palmeiras. E o Vasco vai acabar recebendo uma parte, né, dessa transferência aí, porque é o clube criador, né, o Vasco tem direito ali a cerca de 10%, então vai receber cerca de 12 milhões de reais nessa transação do Paulinho do Galo para o Palmeiras. Então grana que vai estar entrando para ser importante, né? O Vasco já recebeu grana também da venda do Palácios, né, para o Boca Juniors. Tem outras possibilidades aí de vendas também que o Vasco tem já nesse começo de temporada. Lucas Piton, Ryan, Leandrinho, Matheus Carvalho, todos jogadores que o Vasco pode estar vendendo para fazer dinheiro, né, para colocar grana em caixa nesse começo de ano, enquanto o Vasco não tem um investidor. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque um jogador que interessa ao Vasco, o Vasco fez uma sondagem, o próprio empresário do jogador confirmou, porém o jogador não quer voltar para o futebol brasileiro nesse momento, que é o capitão da seleção brasileira, o lateral direito Danilo, que está na Juventus. O contrato dele está se encerrando, mas parece que o Danilo decidiu ficar na Itália. Parece que ele vai continuar a carreira no futebol europeu e deve ser jogador da Napoli. Nem falar para vocês, cara, é normal, o cara ainda tem mercado na Europa, o cara é o capitão da seleção brasileira, quer continuar jogando no futebol europeu, tá adaptado por lá. Quem sabe depois da Copa do Mundo o Danilo aí não retorne, né, e possa estar vestindo a camisa do Vasco, né? Pelo que a gente sondou, pelo que a gente soube, é um sonho do jogador tá voltando pro Brasil e vestindo a camisa do nosso Vascão. Mas enfim, seguindo aqui o nosso vídeo, agora fala sobre contratações. A tendência é que agora, nos próximos dias, entre hoje e o dia 3 de janeiro, o Vasco anuncie os 4 primeiros reforços, que são 2 zagueiros, Lucas Oliveiras e o Lucas Freitas, né, um que chega do Palmeiras e outro que chega junto do Cruzeiro, o meia Tietê e o goleiro Daniel Fusato. Esses 4 aí praticamente acertados, né? Lembrando que tinha um outro jogador que estava encaminhado com o Vasco ali, que era o Joaquim Lavega, porém a gente acabou tomando um chapéu, acabamos tomando uma pernada do Fluminense, né? Impressionante. O Fluminense ama o Vasco, né? Os caras querem de tudo que eles podem fazer para imitar a gente, os caras fazem, e agora tiraram, né, essa grata revelação do futebol uruguaio aí para jogar nas Laranjeiras. Não sei como que o Fluminense vai pagar, porque o Fluminense não tem grana, mas enfim, o problema não é meu. O Pedrinho ali acabou perdendo o jogador, mas o Vasco segue no mercado, né? E ontem tivemos a informação que o Vasco tem 2 propostas formalizadas, e vou falar para vocês, gosto muito desses 2 jogadores, um atacante e um zagueiro. O zagueiro é o Fabián Balbuena, é um pedido do Carrilho. O Vasco formalizou, né, uma proposta ao Dinamo de Moscou, lá, o time lá da Rússia, né? O Balbuena está muito contente com a possibilidade de voltar para o Brasil e jogar novamente com o Carrilho, porém o Dinamo de Moscou está fazendo jogo duro, né? O tempo de contrato do Balbuena por lá vai até junho agora de 2025, ou seja, o jogador ele já poderia assinar um pré-contrato com o Vasco agora e chegar no meio do ano de graça, mas o Vasco é o jogador nesse momento, e o Dinamo falou que para liberar, o Vasco vai ter que botar um cascalho, vai ter que botar um dinheiro na mesa aí para que o jogador saia de forma antecipada. E o outro jogador que o Vasco também formalizou uma proposta é o atacante Wanderson, do Internacional, um jogador de 30 anos, era titular absoluto do Inter até o começo do ano passado, né, até 2024, mas acabou tendo uma lesão. O Wesley chegou por lá, tomou conta da posição, foi o melhor jogador do Inter em 2024, e o Wanderson acabou ficando ali no banco de reservas, e parece que o Wesley, que seria vendido, não vai ser mais vendido. E aí o Wanderson quer buscar espaço em outro clube. O Vasco formalizou uma proposta de empréstimo até o final da temporada ao Internacional, com a possibilidade de compra, caso o Wanderson venha a atingir metas aí no decorrer da temporada. Lembrando que o Inter
pagou 25 milhões no jogador há 3 anos atrás. E o Vasco, obviamente, que não vai pagar tudo isso, né? O Vasco deve fazer uma proposta ali de empréstimo e aí no final desse empréstimo com a opção de comprá-lo ali por 10, 15 milhões de forma parcelada. Mas vou falar para vocês, baita atacante, tá? Chegaria no Vasco para ser titular absoluto e até arrisco dizer, quando o David voltar, David ia ter muita dificuldade de tirar o Wanderson do time, até porque se ele tiver uma sequência, acredito que é um jogador que pode ser um diferencial nesse ataque do Vasco. O Vasco também tem outras conversas aí acontecendo em paralelo, né? Como, por exemplo, o zagueiro Rodrigo Prado, jogador que atua no Zenit, lá da Rússia também, né? Mais um zagueiro, caso o Balbuena não consiga nessa liberação do Dinamo de Moscou, o Vasco já tem aí uma conversa com o Rodrigo Prado. O Vasco também segue tendo conversas com o Coelho do Atlético Paranaense, porém o Atlético Paranaense quer 6 milhões de euros pelo atacante e o Vasco não vai botar essa grana tão grande aí num jogador que ainda não é um jogador que faz a diferença, né? Eu, por exemplo, acho que o Wanderson seria um jogador muito mais interessante que o Coelho. O Vasco também tem aí conversas com o Guilherme do Santos, né, como uma segunda opção ali para o setor de ataque, e tem também outras possibilidades de mercado, né? Por meio de campo, nomes como Depena, como Lanzini, como Juliano, né, que foi um pedido do próprio Fábio Carrilha, e para o setor ofensivo lá de centroavante, o Vasco ainda busca pelo menos um jogador para ser o reserva imediato ou para brigar por posição com o Verratti ali pela camisa 9. Mas enfim, essas são as situações de mercado. Eu acho que agora, nesse começo de ano, as coisas vão avançar com mais rapidez e a gente possa ter aí esses jogadores chegando e quem sabe já estreando com a camisa do Vasco aí, né, no começo do Campeonato Carioca, nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Mas enfim, seguindo o vídeo aqui agora vamos falar de Evangelos Marinax. Acho que todo mundo já sabe quem é, né? É o grego que está interessado na compra da SAF vascaína, né? Nesse momento existem 3 grupos de investidores negociando com o Vasco, né? Naquele acordo de NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que é um acordo ali que você não pode vazar documento, não pode vazar informações. E quem são esses 3 investidores? Um é o italiano, André Radrizzani, que é o dono da Sampdoria, que está na 2ª divisão da Itália e não vem bem das pernas, tá? A Sampdoria está brigando para não cair para a 3ª divisão, mas esse italiano aí demonstrou interesse em abrir conversas com o Vasco, e o Vasco obviamente não vai se opor, né? Tá conversando, mas não é o preferido aí da torcida do Vasco nesse momento. O outro, segundo grupo de investimento, é o FSG, que é a Fenway Sports Group, que é um grupo americano com participação, por exemplo, do LeBron James, que é o maior jogador da NBA, aí, né, um cara multibilionário. E esse grupo, o FSG, ele tem, por exemplo, ele é dono, por exemplo, do time que hoje é o líder lá da Premier League, né, que é a liga inglesa de futebol, que é o Liverpool. Então ele já tem um clube gigante no portfólio deles e estão interessados aí em abrir esse portfólio agora para o Brasil. Então a gente não está falando da 777, né, que comprou clubes pequenos aí, espalhados pelo mundo e depois acabou comprando o Vasco, que era o maior clube da rede de clubes da 777. Está falando da FSG, que é dona nada mais nada menos do que um dos clubes mais ricos do mundo nesse momento, que é o Liverpool, e também tem clubes nos Estados Unidos, não de futebol, mas de outros esportes ali, basquete, beisebol, enfim, é um grupo multibilionário, mas que não é uma pessoa, é um grupo. Então isso aí preocupa um pouquinho a torcida do Vasco. E o terceiro, que é o Evangelos Marinax, né? O Marinax, ele é dono de 3 clubes. Ele é dono do Olympiacos na Grécia, que é o atual campeão lá da Liga UEFA, né, que é ali a 2ª divisão da Liga Europeia de Futebol. Ele também é dono do Rio Ave em Portugal, comprou o Rio Ave recentemente aí no ano passado e já saiu investindo dinheiro pra caramba por lá, inclusive contratando o atacante Cleiton, né, jogador do Vasco que tá no Rio Ave e tá jogando muita bola, diga-se de passagem. Nos últimos 10 jogos o Cleiton já tá com 8 gols e deve ser comprado pelo Rio Ave aí, pelo Marinax. E o terceiro clube do Marinax é um clube que até pouco tempo atrás na Inglaterra ninguém falava desse clube, que é o Nottingham Forest. Ele pegou o clube na 2ª divisão, investiu uma grana pesada nos últimos anos e ó, nesse momento, sabe em que colocação está o Nottingham Forest? Em 2º, justamente atrás do Liverpool, que é o grupo lá da FSG. Então o Vasco hoje tem 2 grupos de investidores, que um está na liderança da Premier League com o Liverpool e o outro está na vice-liderança com o Nottingham Forest, né? O Marinax teve uma reunião presencial
com a diretoria do Pedrinho, né? Houve um encontro, a gente não sabe ainda se esse encontro foi realmente no Brasil, no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que ele viria ao Brasil, o Marinakis, para uma festa ali do parceiro de negócio dele, o Giuliano Bertolucci, né, que é o empresário que está tocando essas negociações. E aí muita gente perguntando, Mário, depois desse encontro, o que pode acontecer, cara? Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu tô acreditando que nos próximos 30 a 45 dias a gente possa ter a formalização de uma proposta do Marinakis ou até de algum dos outros aí, né, da FSG ou do Radrizzani pela compra do nosso futebol. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que acelere o processo de negociação até com os outros grupos, né? Por exemplo, se a FSG chega com a proposta na mesa do Vasco, o Vasco vai ter que comunicar os outros dois investidores, o Marinakis e o Radrizzani, e aí eles vão poder também colocar na mesa propostas aí para tentar convencer o Vasco aí de ser o novo dono da nossa SAF. Então a tendência é que a partir de agora, de janeiro, fevereiro, as coisas deem uma acelerada e quem sabe ali até março a gente não possa ter esse novo investidor chegando, né, ao Vasco da Gama antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar e a gente podendo ter, né, uma injeção de dinheiro, uma injeção de capital bacana aí para o Vasco ir bem na Copa Sul-Americana, ir bem na Copa do Brasil e passar tranquilo pelo Brasileirão, que é que a gente mais quer, é uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Concordam comigo? Deixa nos comentários sua opinião. Quero saber de você aí o que você está achando aí sobre toda essa situação envolvendo a SAF vascaína. Beleza, galera? Então, ó, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a rapaziada. Um feliz 2025. Mais tarde a gente está de volta aí, 4 da tarde, tem nossa segunda edição. Hoje à noite vamos fazer live para vocês também. E é isso. Beijo no coração. Espero que todos acordem bem, né? Não de ressaca. E a gente possa começar o ano aí com essa cruz de malta aqui, ó, no peito, carregando essa cruz de malta no peito, que é o que mais importa para todos vocês. Valeu!